Alunas e alunos do Lusíadas, saudações, aula de blocos econômicos, sistema poliedro, turmas de pré-vestibular, ok? Hoje minha cara não aparece nem na introdução. Vamos lá? Página 641 da apostila, apostila 1. Então, antes de discutir os exercícios, eu quero dar uma rápida pincelada na matéria para você. A coisa mais importante que você tem que saber de bloco econômico para o Enem é essa tabelinha que está na página seguinte, página 642. Uma rápida pincelada. Todos os blocos econômicos que existem são cópia da União Europeia. Por que motivo? Porque a União Europeia foi o primeiro. Durante 2 décadas só existia ela, era o único bloco econômico do planeta. E a Europa se recuperou da destruição da guerra, entre outros motivos, pelo sucesso da integração econômica. Ok? Então, a União Europeia, ela foi crescendo devagarinho. Eles foram fazendo experiências, tentando novas formas de integração. E a partir daí, outros blocos econômicos foram imitando o modelo da União Europeia. Tá? Ele virou como se fosse um caminho natural. Não é o que os europeus fizeram, e os outros blocos econômicos, cada um a seu modo, segue o esqueleto, a coluna dorsal da União Europeia. Ok? Então veja, a forma de organização mais simples é a zona de livre comércio. E a União Europeia nem chamava União Europeia, né? Chamava Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Ela teve um precursor chamado Benelux. Tá? Eram zonas de livre comércio. O que é isso? É quando países combinam que as mercadorias vão poder passar livremente de um país para o outro. O que é produzido em um pode ser exportado para o outro, sem impostos ou com tarifas reduzidas. Tá? Então vamos supor que o nosso país, como acontece de verdade, quando entra um automóvel chinês no Brasil, ele paga um imposto de 30%. O que é o Mercosul? É uma ideia de livre comércio que significa, basicamente, combinar com os vizinhos que o Brasil não vai cobrar esses 30% de uma mercadoria que for produzida nos países do bloco, tipo Argentina, Paraguai, Uruguai. E não precisa ser 0, pode ser 20, pode ser 10, pode ser 5, né? E vai ter a reciprocidade. Dessa maneira, as empresas sediadas nesses países vão poder exportar mais, vão gerar mais emprego, vai gerar um dinamismo econômico que faz com que elas se tornem mais competitivas fora do bloco econômico. Ok? Beleza? Aí o que acontece? A União Aduaneira é a primeira evolução. O Mercosul, ele sonha ser uma união aduaneira, ok? Ela é praticamente completa. Na verdade, o Mercosul é um mercado como deveria ser, tá? Mas ele hoje está concluindo essa fase de união aduaneira. Se é que vai concluir, né? A gente nunca sabe. O que acontece é quando eles criam a tarifa externa comum. A tarifa externa comum é o seguinte: vamos agora pensar em países que não fazem parte do bloco, né? O Brasil importa produtos dos Estados Unidos, que não é Mercosul, da China, que não é Mercosul, de países europeus, ok? Então, a Argentina também importa, Paraguai também importa. A união aduaneira é quando esses países combinam de cobrar a mesma tarifa alfandegária, o mesmo imposto de fronteira, para quando entra um produto importado, tá? Então vamos imaginar, o automóvel chinês, quando entra no Brasil, paga 30% de impostos. Vamos imaginar que no Paraguai ele pagasse 20% e na Argentina ele pagasse 40%. No momento que você estabelece a união aduaneira, os 3 países vão combinar o mesmo imposto de importação. O automóvel chinês, ao entrar no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, os países membros, ele vai pagar ou 20%, ou 30%, ou 25%, eles vão combinar lá, ok?
Quando chega aqui no cantinho, ó, quem é exemplo, né, de zona de livre comércio? O NAFTA, que é o Mercosul lá dos Estados Unidos e México e Canadá, tá? E o exemplo de União Aduaneira é o Mercosul. O Mercosul é Mercado Comum do Sul. Ele já é o nome dele é Mercado Comum, mas na prática ele é apenas uma União Aduaneira. Vem para cá que você vai ver que Mercado Comum é a segunda evolução. A primeira evolução, União Aduaneira; segunda evolução, Mercado Comum. O Mercado Comum é quando, além de você ter as tarifas preferenciais, além de você ter a tarifa externa comum, você passa a ter o livre trânsito, tá? Livre trânsito de mercadorias, livre trânsito de capitais, livre trânsito de pessoas, como acontece na União Europeia, tá? Agora, se a gente for para a coluna de exemplo, você vai ver que nenhum bloco econômico atingiu esse nível de mercado comum. Só a União Europeia, porque mercado comum europeu nada mais é do que uma das etapas de evolução da União Europeia. Quando você for olhar a teoria, você vai ver que a União Europeia teve vários nomes na história. Ela foi evoluindo, mudando de nome, até se tornar a União Europeia. Ok? Então veja, ela foi a primeira, ela passou por 4 etapas, essa quinta não consolidou, já vou explico para vocês, tá? Enquanto todos os outros blocos econômicos são zonas de livre comércio, no máximo uniões aduaneiras. Isso é o que sempre cai no Enem. O Enem adora isso, tá? Então, para ser mercado comum, tem que ter livre trânsito, beleza? Para ser uma união monetária, vem essa história de Banco Central único, unificado, moeda única, né? Que só a União Europeia fez isso. Moeda única, antigamente a gente achava a solução para tudo. Hoje a gente já tem medo de moeda única. Tá? Moeda única, ela é boa, mas ela é forte, mas não esqueça, a moeda valoriza ou desvaloriza como se fosse uma pessoa com febre. Eu estou doente, eu fico com febre, mas a febre está defendendo o meu organismo. Com a moeda é algo parecido. Quando meu país está em crise, a moeda desvaloriza. Ninguém gosta de moeda desvalorizada, mas com a moeda desvalorizada, as mercadorias desse país ficam mais baratas no mercado internacional, ele passa a exportar mais. Exportar, querendo ou não, significa gerar emprego, gerar impostos. Gerar exportação significa movimentar a própria economia, ok? Então, a moeda única, ela em momentos de crise, ela é muito perigosa. Os europeus batem cabeça, né? Eles não sabem a solução, imagine eu, tá? Então, em um mesmo momento, por exemplo, seria importante para a economia da Itália desvalorizar a moeda e da Alemanha valorizar a moeda. Só que os dois têm a mesma moeda. Ou ela vai valorizar, ou ela vai desvalorizar. Ou ela beneficia um ou beneficia outro. Ou ela se mantém como está e não beneficia nenhum dos dois. Ok? Cuidado com essa história de moeda única. E, finalmente, a união política é quando você tem unificação de leis e coisa parecida, que a União Europeia, ela não completou esse processo e nem vai completar. Blocos econômicos foram vistos como a solução de tudo durante a segunda metade do século XX. Hoje eles estão na berlinda pela própria realidade da globalização, ok? Vira a página. Na página 643 você tem aí alguns exemplos de blocos dos mais importantes da Terra, né? O mais importante é a União Europeia, tá? Aqui tem a historinha dela, ela nasceu como Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Lá na década de 50, final da Guerra Fria, Estados Unidos ajudou o início do bloco econômico, tá? Passamos a ter o entendimento que se uma economia depende da outra, então a chance de ter uma guerra é menor, justamente pela interdependência econômica, tá? Veja, aqui tem os cores, né? A União Europeia, ela começou com Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha, França e Itália. Naquela época a Alemanha era dividida, ó, esse mapa aqui, cuidado que ele não está considerando o passado, né? Esse mapa é atual. Ok, mas metade da Alemanha não era membro inicial, fundador da atual
União Europeia, porque um pedaço da Alemanha ficou do lado da União Soviética, ok? Para combater a União Europeia, os soviéticos fizeram um acordo econômico chamado Comecon, entre eles. Veja, a economia e a troca de mercadorias nunca foi forte dos países socialistas, e com o fim da União Soviética, o Comecon também foi desfeito, ok? Depois você tem aqui o NAFTA, tá? Que é uma sigla em inglês, ó. Esse NA é Norte América, esse FT é Free Trade, livre comércio, e esse A é Agreement, acordo do livre comércio da América do Norte, tá? Na América nunca decolou uma coisa chamada ALCA, Área do Livre Comércio da América. O NAFTA nada mais é do que a Área do Livre Comércio da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. É o Mercosul deles, com a diferença que lá tem Estados Unidos, né? É um bloco mais heterogêneo. Mas não esqueça que o Mercosul é heterogêneo, tá? A economia brasileira é muito mais forte que a dos vizinhos, mesmo que o Brasil seja periférico, ok? Na página 645 você tem uma síntese dos principais blocos econômicos, tá? Ok? Então o Mercosul tem um papel importante na América do Sul, não é tão expressivo internacionalmente, né? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Os países da Cordilheira dos Andes fazem parte do Pacto Andino, é um tipo de Mercosul deles, tá? E aqui ele chama atenção, né, para uma parceria transpacífica. A Ásia já tem um monte de bloco econômico, a África também tem. Nenhum país hoje consegue ficar fora de bloco econômico, tá? Ok? Então, ó, países do Pacífico, da América e também da Oceania e Ásia, eles aproveitam, né? Eles estão longe, mas estão perto por conta, né, do transporte barato, que é o transporte naval, transporte de longo curso por meio das águas marítimas, ok? Tá? O Brasil está fora da parceria transpacífica, beleza? Na página 646 você tem, veja, antes de Organização Mundial do Comércio, você tem o mapa da troca de mercadorias. Globalização é globalização do capitalismo, trânsito de mercadorias, países cada vez mais parecidos entre eles. Então, final da Segunda Guerra Mundial para hoje, você teve a revolução tecnocientífica, basicamente dos setores de transporte e de comunicações, que permitiram um grande avanço nas relações entre os países. Tá bom? Essas relações, elas ocorreram paralelamente à criação de blocos econômicos. Vizinhos se juntam para fortalecerem as próprias economias concorrentes, tá? Não é um ajudar o outro, é um concorrer com o outro. No momento que eu abrir minha economia para produtos argentinos, significa a indústria argentina vai competir com a indústria brasileira e vice-versa. Isso deve levar a uma melhoria na tecnologia, a uma diminuição de preços, a melhoria de qualidade, né? E isso torna os países mais competitivos no mercado externo. Olha que interessante, o bloco econômico, ele serve para aumentar a competitividade dos países do bloco fora do bloco, ok? Agora veja, a globalização, ela nos trouxe a chance de uma economia mundial única. E a consequência disso foi a criação da Organização Mundial do Comércio em 1995. Agora veja só, ao final da Segunda Guerra Mundial, você teve uma Organização Mundial do Comércio que chamava GATT, uma sigla inglesa, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, tá? Na mesma história, fundada em 47, logo após a guerra, a ideia é fazer com que os países se tornem economicamente interdependentes, o que diminuiria a chance de haver uma guerra. Eu dependo de você, eu não vou te atacar, porque vai fazer mal para a minha economia não ter as suas mercadorias, ok? O problema é que poucos países participavam do GATT, e de qualquer maneira a OMC é mais forte, mas também
vejam, qual é a ideia? Livre trânsito significa baixar impostos. Você tem que criar uma regra que seja justa, para que países que tenham, por exemplo, mão de obra barata, não levem vantagem sobre que a mão de obra é cara. País que cobre menos impostos não pode levar vantagem do país que cobra mais imposto. País cuja moeda vale menos é uma grande vantagem na exportação. Então, tanto o GATT quanto a Organização Mundial do Comércio, que substituiu, não existe mais GATT, foram criados com a ideia de criar uma regra igual para todos, de modo que o comércio internacional seja justo. Qual é a consequência disso? A consequência é que hoje a gente entende que o bloco econômico não é a forma de organização do futuro, e sim a organização mundial. Nós temos condições hoje de abrir todos os países para as mercadorias de todos. Tá? Então você raciocina comigo, se um produto chinês paga 30% de impostos para entrar no Brasil, ele vai evidentemente custar 30% a mais no Brasil do que ele custa na China, sem contar outros custos, como transporte e coisa assim, ok? Se não tivesse essa tarifa, ele seria mais barato, seria vantagem para os brasileiros, né? Se eu ganho 10 e gasto 7, sobrou 3. Se eu ganho 10 e passo a gastar 6, porque as mercadorias estão mais baratas, passou a sobrar 4, eu fiquei mais rico sem ter que ganhar mais. A Organização Mundial do Comércio é uma entidade neoliberal. Ela foi criada sob a ótica do capitalismo e é um pau danado dentro dela, porque os países querem evidentemente defender seus interesses, tá? Assim como a ONU, a Organização Mundial do Comércio, ela tem grandes dificuldades para impor abertura econômica, diminuição de impostos, fim dos subsídios. Tá? O subsídio é um imposto disfarçado. Subsídio é quando o governo ajuda determinado setor da economia. Tá? Então, antes de mais nada, o subsídio é uma injustiça. Tá? O governo vai pegar dinheiro público para, vamos imaginar, tá? Ajudar o setor de criação de gado para a carne ser mais barata. Ótimo, todo mundo gosta que a carne seja mais barata. Mas aí o produtor de carne vai pegar e vai exportar, já que a carne dele está mais barata. Ele vai conquistar o mercado externo. Numa relação injusta, porque no outro país a gente espera que o outro governo não esteja ajudando o produtor. Então a ideia, tanto do GATT quando ele foi criado, quanto da OMC hoje, é criar regras para um comércio internacional justo, sem subsídios, sem protecionismo, de modo a diminuir o preço das mercadorias, dinamizar as economias e inserir as pessoas que estão excluídas, sem a necessidade de programas sociais. As coisas ficaram mais baratas, mais pessoas consomem. Mais pessoas consomem, são mais pessoas gerando impostos. Mais pessoas gerando impostos significa um governo mais estável. E assim vai girando e diminuindo devagarinho a exclusão, por conta simplesmente da diminuição de impostos. Beleza? Então vamos para os exercícios, estão na página 648. Eu vou começar com o número 3. É um exercício da EAD 2016. O sistema mundo que emerge no fim do século XIX distingue-se das economias mundo dos séculos anteriores. É planetário e nenhuma população se subtrai às impulsões. Traduz-se na aceleração das descobertas científicas, das inovações tecnológicas e do desenvolvimento das trocas internacionais. Aí ele vai pedindo verdadeiro ou falso. Aí a gente vai aproveitando aí para melhorar o nosso conhecimento, ok? Olha aqui. Sobre o mundo e a etapa atual do capitalismo, as dimensões econômicas, sociais, culturais e políticas se materializam no espaço geográfico em suas diversas escalas.
do mundo local, do mundial ao local. Atualmente, os lugares estão conectados por uma rede de fluxos controlados a partir de poucos centros de poder econômico, cultural e político. Consequentemente, todos os lugares estão integrados ao sistema mundo. Qual é o erro aqui? É o todos, que na verdade nós continuamos tendo desigualdade, continuamos tendo pontos mais importantes e que são exportadores de ideia, exportadores de modos de vida, tá? Mas a globalização não chega a todos. Só por causa disso, falsa número 1. 2. A intensificação do fluxo de informações que passaram a ser processadas e difundidas com maior rapidez permitiu um grande crescimento de fluxos financeiros, o surgimento de novas modalidades de investimentos especulativos de curto prazo, conhecidos como hot money, que se movimentam pelo sistema financeiro mundial. O que ele está falando? É verdadeira essa frase? Que hoje você ganha dinheiro sem trabalhar, apenas aplicando. E você consegue aplicar em outro país por meio daquelas transferências de internet. Tá? E isso hoje tem movimentado economias. Tá? Então, vários mega investidores, por exemplo, comprando ações no mercado do Brasil. Veja, vai ser um dia que as ações vão subir, vai entrar dólar no nosso país. Aí, de repente, uma fofoca que vai acontecer alguma coisa aqui, eles podem tirar todo esse dinheiro. Tá? Ele chama hot money, por isso ele vai e volta instantaneamente. Isso chama-se investimento especulativo, tá em algum lugar aqui. É diferente do produtivo, que é quando o cara abre a filial da empresa dele aqui. Ele não consegue tirar essa empresa de um segundo para outro se ele ficar chateado com algo que aconteceu no Brasil. Ok? Verdadeiro. Número 4. Nos países centrais, os ricos, impulsionados pelo crescimento econômico, houve intensificação dos fluxos de mercadorias entre países que concentram a maior parte do comércio do mundo, em razão do aumento da capacidade de transporte, de armazenamento e de abastecimento. Claro, isso é o resumo da globalização. Número 8. A formação de blocos econômicos corresponde a uma regionalização dentro do espaço mundial. Olha que interessante. Por que bloco econômico hoje tem muita gente que questiona? Bloco econômico, ele é liberal no interior do bloco, mas ele é protecionista para quem não é membro do bloco. Ele dificulta o trânsito internacional. Para a OMC, ele significa que ele aumenta preço. Ele provoca o aumento de preço por causa da carga de impostos. E o bloco econômico é também uma forma de aumentar as relações em escala global. Sim, se o país se torna mais competitivo, ele vai exportar mais depois. Tá? Esse é o objetivo do bloco econômico, tornar a nossa economia mais competitiva em relação ao mercado internacional. Verdadeiro número 8. Olha o número 16 aqui. Com o grande desenvolvimento econômico dos países africanos e latino-americanos, associados ao fenômeno da globalização, as fronteiras dos países hegemônicos, os ricos, se tornaram mais permeáveis à entrada de pessoas e de produtos daqueles países. Primeiro que o grande desenvolvimento econômico de países africanos e latino-americanos já é falso em si. Quanto mais os países ricos flexibilizarem a entrada de pessoas. Falso, falso, falso. Ok? Beleza? Então, verdadeira número 2, a número 4, a número 8, 2 mais 4, 6 mais 8, 14 é a somatória aqui embaixo. Vira a página. A questão número 4, ele coloca o mapa mundi com destaque em México, Estados Unidos, Canadá e pergunta que bloco econômico é esse. Mole, a PEC é a Cooperação Econômica da Ásia do Pacífico, país do Sudeste Asiático. NAFTA é a resposta. A ALCA deveria ser um bloco econômico que abrangesse toda a América Latina. Nunca decolou. Os Estados Unidos tinham interesse, o governo americano, sindicatos americanos não queriam a ALCA, ok? Por quê? Porque ela gera desemprego nos Estados Unidos. No momento que abre a economia,
e permite a entrada de mercadorias que são produzidas em países de mão de obra mais barata. A indústria americana deixa de produzir. E a própria saída da indústria americana também é desemprego lá. Eles não gostam disso, não. Eu quero chamar a atenção, área do livre comércio da América. Enquanto NAFTA significa a área, em inglês, Free Trade do livre comércio, da América do Norte. A ALCA nada seria do que uma expansão do NAFTA por toda a América. O que aconteceu? A ALCA existe, mas ela não funciona na prática. Vários países fizeram os chamados acordos bilaterais, parcerias entre 3, 4, 2, 3 países, entre eles e não no bloco inteiro. É uma coisa que tem se difundido muito nos últimos anos, tá? Os países fazerem acordos de 1 ou 2 e que ferem, inclusive, acordos que eles participam, ok? Comunidade Econômica Europeia é um dos nomes pelos quais a Europa foi passando até chegar na União Europeia. Mercosul deveria ser aqui no sul. Gabarito, letra D de dado, NAFTA. Olha, pergunta 5. O examinador bota um mapa com os países do Mercosul, algumas características de área, tá? População de cada um deles, Argentina, Uruguai, Paraguai, ok? A Bolívia, a Venezuela entrou recentemente, Bolívia está formalizando a entrada, e o Brasil, evidentemente, ok? Vamos ver. Então, sabendo que a formação de blocos econômicos surge num contexto de fortalecimento das economias regionais, pode-se afirmar com base no gráfico apresentado que a cooperação Mercosul tem como objetivo, letra A, consolidar a hegemonia dos países historicamente mais industrializados. Ao contrário, né? O bloco econômico ele tenta diminuir as desigualdades, tá? Letra B, estimular a circulação de mão de obra, não é de mão de obra, é de mercadorias, combinado? Letra C, eliminar as tarifas cobradas para transações comerciais entre os países membros. Aí é que tá, isso não é um objetivo, isso é uma ferramenta. A ideia é eliminar essas tarifas para promover a emergência econômica desses países, ok? Então isso é uma causa, não é um objetivo futuro, tá? É uma estratégia. Letra D, padronizar o consumo entre diversos povos que ocupam o espaço. A ideia não é padronizar consumo, não. O Mercosul é liberal, ok? Letra E, promover a entrada de produtos vindos de fora do bloco, para tornar o mercado mais competitivo. Enquanto eu protejo a minha economia, eu permito que os empresários do meu país produzam mercadorias de má qualidade a um preço alto. No momento que eu permito a entrada do produto estrangeiro, eu obrigo os empresários a baixarem preço e buscarem melhoria de qualidade, o que é o avanço tecnológico, e quem ganha com isso é a sociedade, que passa a ter produtos de melhor qualidade a preço mais baixo. Gabarito, letra E. E essa letra E é a ideia central do bloco econômico. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado com a pergunta 6, porque o gabarito dela saiu errado. É uma pergunta da Federal de Santa Catarina e ela teve... não é que o gabarito saiu errado, tá? Na hora de passar para cá, inverteram as alternativas 32 e 16. Aí o gabarito acabou saindo errado, ok? Ele coloca lá uma tabela cheia de números e tal, e pede as verdadeiras. O crescimento do comércio mundial após a Segunda Guerra pode ser associado ao grande boom do capitalismo no período subsequente à criação do GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio 47, que deu grande impulso ao fim do protecionismo existente em quase todos os países. Então, vamos lá. Essa frase aqui, ela tem uma ambiguidade, né? Ela deu grande impulso, deu impulso ao fim. Ela não acabou com o protecionismo, tá? E isso entre os países membros, não em países que não eram membros do GATT.
Como examinador da Federal considerou verdadeiro? Ok, verdadeiro, mas ela é extremamente ambígua, porque não está claro aqui que tipo de país diminuir o protecionismo. Protecionismo é cobrar imposto para tornar o produto estrangeiro mais caro. Protecionismo é subsídios para o produtor nacional produzir mais barato. Ok? Beleza? Tá? Os acordos internacionais, GATT e a OMC agora são contra essas práticas. Então pode considerar verdadeira, mas é ambígua. No comércio mundial, diferentemente do que ocorre entre empresas no mercado aberto, não existe grande concorrência. Mentira, o comércio mundial é extremamente competitivo. Para você ganhar mercado, você tem que se esmerar, senão você não consegue exportar. 4. Falsa, portanto, a 2. Blocos econômicos podem fortalecer os países mais fracos economicamente diante de nações mais poderosas, ou mesmo diante de outros blocos. Sim, a ideia do bloco econômico é fortalecer as economias, né? Então, o que é o Mercosul? Países pobres que tentam não serem concorrentes um do outro, mas fazer com que a concorrência entre as empresas deles gerem modernização e tecnologia, ok? Então essa frase, ela tá boa. A 18, pergunta 8, diferentemente do Tratado do Norte, afirmativa 8, diferentemente do Tratado do NAFTA, ok? Que prevê a livre movimentação de capitais e mão de obra, a União Europeia, depois da crise de 2007 e 2008, definiu o uso de uma moeda única. Olha só, a moeda única ela vem desde a virada do século, ela vem sendo estudada desde o final da década de 80, está errada a data, e o Tratado do Livre Comércio é uma área de livre comércio. Ela prevê apenas movimentação de mercadorias e não de pessoas. Combinado? Falsa número 8. Aí é que está o problema, olha 16, tá? O desenvolvimento histórico do comércio internacional levou à formação de importantes polos, como a Europa Ocidental, América Anglo-Saxônica, Japão, parte da Ásia. Destaque espacial para a China, claro, na Ásia. Verdadeiríssimo. É isso que tem acontecido. Ok? O original na Federal de Santa Catarina, essa afirmativa é verdadeira, só que ela é número 32. Na apostila, a 16 e a 32 estão invertidas, mas o gabarito não. Por isso que está errado aquele gabarito. Verdadeira a 16, tá? Agora a 32. Desde a primeira década de 2000, o Brasil e os países membros do Mercosul conseguiram uma significativa participação no comércio mundial. Todo mundo sabe que a gente está tomando um pau desgraçado dos asiáticos. Falsa a número 32. Essa crise de 2007 e 2008, ela basicamente é o seguinte, tá? Estados Unidos passando aí por um monte de pequenas crises financeiras, né? Surgiu lá um boato de que os bancos iam quebrar. As pessoas correram para tirar o dinheiro do banco e quebrou mesmo. Um monte de gente que tinha prestações para pagar, viu as casas desvalorizarem, parou de pagar financiamento, quebrou o banco. Como a economia mundial hoje é uma coisa só, quebrou lá. Quais são os grandes bancos americanos? São os mesmos daqui. Ok? Então como é que ficou? Olha só. A 1, verdadeira. A número 2, falsa. Tá? A número 4, verdadeira. Ok? A número 8, falsa. A número 16, verdadeira. Ok? E a 32, falsa. Então, você vai ter que mudar o gabarito, que lá os números estão errados, porque houve essa inversão das alternativas e ele não mexer o gabarito. Corretas, número 1, número 4 e número 16. Portanto, soma 21. Ok? Vira aí. Vamos direto para a sessão Enem, então. Tem esse aqui interessante. Ele colocou a parceria transpacífica, os países que fazem parte da parceria transpacífica, e a pergunta dele se refere a, olha só, dentro das atuais redes produtivas, o referido bloco apresenta o quê, né?
Ele apresenta uma composição estratégica, mas de onde vem? Qual é a característica mais importante desse bloco, né? Então vamos lá. É o elevado padrão social? Veja, não é o que acontece, por exemplo, com o Peru, não é o que acontece, por exemplo, com o Vietnã. Então não é a regra, né? Falso. Que tal a letra B? Então o sistema monetário integrado? Absolutamente errado, é uma área de livre comércio. Bloco econômico é tudo área de livre comércio, tá? Só a União Europeia que evoluiu muito e o Mercosul um pouquinho. Letra C, o autodesenvolvimento tecnológico. Veja só, de novo, ele vale para alguns, não vale para os outros. Identidades culturais semelhantes, ao contrário, tudo totalmente diferente, né? Tá? Mundo oriental com o mundo ocidental, e mesmo o mundo ocidental é heterogêneo. E a letra E, vantagens locacionais complementares. Aí sim o gabarito é porque a localização, uma parte na América, uma parte na Ásia, permite que esses países tenham mercados locais e o mercado do bloco. Ok? Verdadeira letra E. Virou a página. Então, a pergunta 2 do Enem 2015 se refere de novo à crise de 2007 e 2008, que na verdade o mundo ainda não se recuperou 100%, e já fomos assolados pela crise do coronavírus, que é uma crise sanitária, mas é uma crise econômica também, tá? Que ela vai pegar o mundo já numa situação de crise, ok? Mas ele está se referindo a 2015. Então ele fala, olha só, lá nos Estados Unidos, os bancos quebraram, as pessoas pararam de pagar mensalidade das coisas que elas deviam, as pessoas foram sacar todo o dinheiro que elas tinham no banco, e isso acabou repercutindo no resto do planeta, né? Igualzinho ao coronavírus, nasceu em um lugar e se espalhou pelo resto do mundo. Aí vem a pergunta, ok? Inicialmente restrita aos Estados Unidos, a crise descrita no texto atingiu proporções globais, se espalhou pelo mundo inteiro. Por quê? Porque houve superprodução de bens de consumo, porque houve um colapso industrial nos países asiáticos. Então a alternativa A fala, produziu muito. A alternativa B, produziu pouco. A alternativa C, porque o sistema econômico internacional ele é interdependente. Letra D, o isolamento político dos países. Letra E, a austeridade, ou seja, a economia, países que gastam pouco para não deixar faltar. Veja só o que acontece. A crise ela se alastra por causa da interdependência. Se as economias fossem isoladas, um país entrava em crise e outro não acontecia nada. Se os países zelassem pelas contas públicas, não se endividassem, talvez a crise não fosse tão forte. Mas os países sempre se endividam, os governos gastam mais do que arrecadam. Ok? Tá? E essa crise, a superprodução, foi a crise de 29. Ok? Ou seja, produziu e não conseguiu vender. Começa a ter quebradeira. Beleza? Ok? Eu vou pular o número 3 porque ela é repetição da mesma história de sempre, né? Para que serve o bloco econômico, ok? Que é tentar circular mais mercadoria para que seja possível dinamizar o interior de cada economia. Olha essa aqui do PPL 2017, ela começa a recente crise entre Brasil e Argentina, é um texto de 2012, então não é tão recente assim, né? Cai em 2017, meu Deus do céu, você só pode ficar louco, né? Você é aluno, o cara põe recente o negócio de 5 anos atrás. O que acontece? Quando os países estão em crise, muitos tentam o protecionismo para sair da crise. Para incentivar a indústria nacional, eu deixo de aceitar o produto estrangeiro. Mas quando, 2012, Brasil e Argentina já eram membros do Mercosul, no momento que você é membro de um bloco econômico, você não pode fazer isso, você está desrespeitando os acordos do bloco. E aí vem a pergunta, tá? Que nas últimas décadas foram adotadas várias medidas que objetivavam por fim às desconfianças mútuas existentes entre Brasil e Argentina, que toda hora quebram acordos do Mercosul. Aí vem, os conflitos no interior do bloco têm se intensificado, como no texto acima, né? Por quê?
É por causa da saturação de produtos industriais brasileiros que o mercado argentino tem demonstrado. Veja, o produto brasileiro, o Brasil é grande exportador para a Argentina. Sim, nós somos o maior parceiro da Argentina. O problema é que é difícil vender lá, porque a moeda deles está valendo menos que a nossa, é difícil competir com eles, tá? Falsa letra A. Letra B, a adoção de barreiras por parte da Argentina que intenciona proteger o seu setor industrial. Observe, no momento que você cria uma barreira, cria um imposto, você está protegendo o seu setor industrial, mas você está prejudicando o livre comércio, é o gabarito. Tendência de equilíbrio no comércio entre os dois países, seria o fim da crise. Política de importação argentina que demonstra interesse em buscar outros parceiros comerciais. Você buscar outro parceiro não é proibido, desde que não desrespeite as regras do bloco. Estratégia da indústria brasileira que buscou acompanhar as demandas do mercado consumidor argentino. Nada a ver com isso, a indústria brasileira se adequa a qualquer mercado. Ela quer vender, não é especificamente aqui ou ali, mas a crise se deve ao fato de um país, depois o outro, criarem barreiras protecionistas. Gabarito letra C, ok? Qualquer coisa você procura os canais aí da escola para falar comigo enquanto a gente não volta. Um abraço a vocês.